Boa tarde, pessoal. Quem fala é o professor Wesley, professor de matemática. Nós vamos, no caso, encerrar nossa playlist aqui. Vamos resolver a última questão de matemática do Enem 2020 do caderno amarelo. Vamos resolver a questão de número 180, que diz o seguinte: pergolada é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em filas, como ilustra a figura abaixo. Esse aqui é o pergolado. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, em que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de... E aqui nós temos as nossas alternativas. Então vamos analisar aqui essa questão da seguinte maneira. Então nós temos aqui ó, o pergolado, aqui no caso aquela figura ampliada, e a distância entre eles, né, entre cada viga aqui é de 30 centímetros. E outra informação bastante importante que o enunciado nos deu é que no momento em que os raios fizeram 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui as duas vigas, né? Sabemos que aqui esse espaço entre elas é 30 centímetros. Então a posição a pino aí, para quem não conhece aqui essa expressão aqui não é popularmente no caso usada, posição a pino, pessoal, é quando o Sol praticamente está ao meio-dia e os raios do Sol estão perpendiculares ao solo, então formando praticamente dessa maneira, ou seja, no caso tem a totalidade da luz aqui, ó, de 30 centímetros, então digamos que o Sol esteja praticamente bem aqui assim, então essa aqui seria a posição a pino, em que seus raios estão perpendicular ao solo, ou seja, totalmente retos aqui. Então, quando esses raios, aqui diz o seguinte, esse dado, quando os raios fizerem 30 graus com a posição a pino, ou seja, 30 graus com essa posição aqui perpendicular ao solo, gere metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então, vamos imaginar o seguinte, quando esses raios aqui, ó, formarem 30 graus, ou seja, o Sol está aqui, né, reto, então ele vai passar um pouco para cá, né? Então, ó, ele vai formar aqui, ó, 30 graus com, no caso, uma dessas vigas aqui, ó. Então, forma aqui, ó, 30 graus. Então, a luz não vai ficar mais reta, né? Não vai ficar perpendicular ao solo, vai ter uma inclinação. E o ângulo aqui, ó, do raio solar com essa viga vai formar 30 graus. E aqui ele diz que vai gerar metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então, se ao meio-dia gerava, no caso, a luz total, né, essas vigas, no caso era de 30 centímetros, então aqui vai gerar metade, ou seja, vai fazer uma sombra aqui, né, por conta que o Sol vai passar, passar um pouco aqui, no caso, nesse exemplo aqui para a direita, então vai gerar uma sombra, então vai gerar metade da luz. Então, se ao meio-dia, no caso na posição a pino, gerava 30 centímetros aqui de luz entre as vigas, então aqui vai gerar metade da luz, vai gerar apenas 15 centímetros. Então aqui vai ter uma sombra, né, vai gerar 15 centímetros. Tá ok? Então a gente vai pensar no seguinte, nós temos aqui o formato de um triângulo retângulo, em que a gente vai utilizar uma função, né, trigonométrica para a gente descobrir o que a questão pede, que no caso é a altura dessas vigas. Então, para que todas essas condições aqui sejam satisfeitas, qual deve ser a altura da viga? Ou seja, quando o raio do Sol entre a posição apenas fizer 30 graus, no caso gera metade da luz, ou seja, 30 centímetros aqui, metade 15, qual deve ser a altura para que essas condições aqui sejam satisfeitas? Então perceba o seguinte, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Ou seja, a altura aqui dessas vigas com o raio aqui do Sol, formando aqui 30 graus, e a metade aqui, ó, seria esse outro cateto que cobre metade da luz, no caso 15 centímetros.
Então, nós temos um triângulo retângulo que nós queremos saber esse cateto aqui, e nós temos aqui, no caso, o cateto oposto a esse ângulo. Queremos saber, no caso, o valor, que seria a altura dessa viga, que nesse caso aqui, nesse triângulo retângulo, seria o cateto adjacente. Então, qual é a função trigonométrica que trabalha com cateto oposto e com cateto adjacente? Então, estudando lá, relembrando lá sobre a trigonometria, nós vamos utilizar a função da tangente. A função da tangente, a tangente ela é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Você trabalha com os valores dos dois catetos. Então, como nós temos aqui o ângulo oposto a esse aqui, esse cateto é de 30 graus, então vai ser tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, 15, dividido pela cateto adjacente, que no caso é a altura da via que a gente quer saber, que a gente denominou por h. Então, montamos aqui a nossa equação. A tangente de 30 graus, como é um ângulo notável, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E aqui a gente só conservou 15 sobre h. Isso aqui é uma regra de 3 simples, né? A gente multiplica cruzado, então vai ficar da seguinte maneira. Raiz de 3 vezes h é igual a 3 vezes 15, que é igual a 45. E raiz de 3 está multiplicando h, ele vai passar dividindo 45. Então, fazendo essa divisão aqui, ó, o valor de h vai ser aproximadamente igual a 26 centímetros, ok? Então, é um valor aproximado. Então, é dessa maneira, essa aí é a resolução dessa questão, pessoal. Então, o gabarito aí da nossa última questão é a letra C. Então, em centímetros seja mais próximo. Perceba que é um valor aproximado, não é exato. Então, o valor mais próximo, né, é a letra C, é 26 centímetros, ou seja, 45 dividido por raiz de 3 vai dar aproximadamente ali 25,9,8, por aí assim vai dar aproximadamente 26 centímetros. Então, esse aí é o gabarito aí da nossa última questão, questão de número 180, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero ter ajudado vocês. Então, se vocês gostaram dessa playlist, gostaram das resoluções, das técnicas, no caso das dicas, então se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist aí com seus amigos que estão se preparando para o Enem. Obrigado aí pela atenção de todos e até, no caso, as próximas playlists, os próximos Enem, os próximos vídeos, tá ok, pessoal? Então é isso, obrigado a todos e até mais.